Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. Eu irei falar sobre o corpo em movimento. É a nossa aula de número 26. Quando se fala do corpo em movimento, bora começar a falar dos ossos, músculos, tendões e ligamentos, na realidade que irão movimentar o corpo. A grande maioria dos animais, eles se locomovem em geral para capturar seu alimento ou também para acasalar ou para fugir de situações que coloquem suas vidas em riscos. Como o ser humano, ele não é diferente. Embora muitas vezes realizemos movimentos mais complexos e por isso é muito variado. Vamos procurar entender como se realizam os movimentos do nosso corpo. E você, já brincou com marionetes? Bom, as marionetes elas são bonecos articulados, ligados a fios pelos quais podemos movimentar as diferentes partes do boneco, reproduzindo os movimentos de um corpo. Se todas as partes da marionete elas fossem rígidas, ou seja, soldadas umas às outras, o boneco ele não iria se movimentar. E aí a gente tem umas imagens de algumas marionetes, justamente exercendo ali os movimentos. Bom, o nosso esqueleto ele funciona da mesma forma, da estrutura ao corpo. Mas os ossos eles precisam estar o quê? Livres, para que nossas pernas, braços, cabeças e etc. elas possam ali se movimentar. Mas você sabe que existem em nosso corpo 3 tipos de músculos. Os músculos dos membros da cabeça, da parede do tórax e do abdômen. Também tem um músculo esquelético estriado de contração voluntária, que vulgarmente conhecemos como carne, que possui aí a cor vermelha. Já os músculos da parede do tubo digestivo, ou seja, também dos vasos sanguíneos, da bexiga, os músculos não estriados, que é de cor esbranquiçada. Eles são justamente responsáveis pela nutrição, pela digestão, respiração, circulação e excreção. Também são responsáveis pelos movimentos dos órgãos internos, independente da vontade do indivíduo. Quando se fala do músculo estriado cardíaco, a gente está falando do miocárdio, ou seja, de coloração vermelha e também de contração involuntária. Essa daí independe da vontade do indivíduo e é responsável pelo batimento cardíaco que toma parte da circulação, a qual é uma função de nutrição do nosso corpo. E se falando de músculo, bora começar a falar dos feixes musculares. Aí a gente fala das fibras musculares. Quando se fala sobre as fibras, elas são um agrupamento de células alongadas que, para formar os músculos, elas agrupam-se em feixes, os quais conhecemos como feixes musculares. Os músculos, eles podem prender-se diretamente aos ossos ou fazê-lo por intermédio de tendões, que é um tecido branco fibroso. E para ocorrer ali uma contração muscular, os músculos recebem o que a gente chama de estímulos nervosos, que por meio dos nervos, conhecidos como os nervos motores, os nervos eles contêm muitas fibras nervosas, ou seja, os neurônios que são as células nervosas. Bom, bora falar um pouquinho agora de estímulos e resposta. Veja bem, galerinha, a contração de um músculo ele pode apresentar diferentes graduações, dependendo da estimulação feita pelas fibras do feixe nervoso. Cada fibra nervosa estabelece contato com diversas células musculares, as quais estão reunidas em uma unidade motora, que a gente chama de fibras musculares reunidas em um grupo. E com a estimulação do neurônio motor, essas fibras musculares
ou se contrai totalmente ou não responde em um efeito, ou seja, ou é tudo ou nada. Quanto mais fibras nervosas mandarem estímulos, maior será o número de fibras musculares que serão estimuladas. E aí a gente vai falar sobre a forma e o volume dos músculos. Ou seja, durante uma contração, o músculo ele muda de forma, mas mantém o seu volume. Ou seja, em uma contração não há variação do volume total, pois se ele perde em comprimento, ele ganha em outras dimensões, como a largura. É o que se vê quando o homem ele levanta o braço para exibir ali o seu bíceps, ou seja, o muque. Ou quando seguramos o livro com o braço esticado e começamos a levantá-lo. O músculo que existe na parte superior interna do nosso braço, que a gente chama de bíceps, ele encurta, permitindo que o antebraço se dobre, trazendo o livro para a região próxima ao seu rosto. E aí, para que possamos esticar novamente o braço que havia levantado o livro, não basta o relaxamento do bíceps, é necessário a contração do tríceps. Assim, o antebraço ele volta à posição inicial e o bíceps se estende. Bom, hoje eu falei aí para vocês, galerinha, um pouco sobre o nosso corpo em movimento, que depende justamente dos nossos ossos e dos nossos músculos. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.